escassez é uma mentalidade. Generosidade é uma mentalidade. É mais ou menos assim, né? A gente às vezes fala assim, o fulano doa porque tem. Mas a pergunta deveria ser, ele doa porque tem ou tem porque doa? Bom dia, pessoal. Bom dia. Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, tenham todos uma ótima semana, tenham todos um mês de novembro abençoadíssimo, de grandes vitórias, de boas novas, de definições, de milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis. Eu não coloquei o tema de hoje, mas é sócios de Deus. Gênesis 12 diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Diga comigo, bem forte, tornarei famoso o seu nome. Aí é só você analisar, depois eu falo um pouco sobre isso, né? O quanto a promessa é forte, porque as três principais religiões do mundo honram esse nome. As três principais, todas honram esse nome. O Senhor disse que esse nome seria famoso. E há uma promessa em cima disso. Agora, talvez você fale assim, de quem está falando, bicho? De Abraão, uma promessa feita a Abraão. E essa promessa, ela se estende a nós. Então, vou repetir. Farei de você um grande povo, porque de um Deus fez uma nação, e o abençoarei. Diga comigo, e o abençoarei. Grave para você ver que são 7 promessas. Diga comigo, 7 promessas. Ele está sendo abençoado, mas tem outra palavra aqui muito semelhante. Você será, tornarei o seu nome, tornarei famoso o seu nome. Diga comigo, você será uma bênção. Poxa vida, peraí, eu o abençoarei e você será uma bênção? É, um canal de bênção. Você se torna um canal de bênção. Você vai ser a própria bênção. Você vai ser um instrumento de bênção. Abençoarei, diga comigo, abençoarei os que o abençoarem. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Olha que bênção incrível. Abençoou é abençoado, amaldiçoou, pegou problema. Proferiu bênção é bênção, está atraindo para a vida. Proferiu maldição, está atraindo para a vida. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você. Agora, bispo, o que isso tem a ver conosco? Tudo. Gálatas diz assim, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Diga comigo. E herdeiros segundo a promessa. Através de Cristo, antigamente para você herdar isso aqui, você tinha que ser judeu. Nascer judeu. Essa era a única forma. Hoje não. Depois de Cristo, nós herdamos através de Cristo essa promessa. Isso é incrível. Porque essas 7 promessas nos acompanham. Essas 7 promessas é para fazer parte da nossa vida. E isso é poderoso demais. Aí você olha, nós sempre falamos sobre por que é tão importante a gente refletir sobre isso. Porque quando você olha, é muito comum hoje as pessoas observarem muito, quererem entender um pouco sobre a história que acompanha a vida dos judeus. Mas não é só os judeus. Está longe de ser só os judeus. Os países cristãos, Estados Unidos, Alemanha, eu vou te falar uma coisa aqui, daqui a pouco eu vou tocar em 2 pontos nesses países, que eu particularmente não sabia, mas na hora que eu chegar no ponto aqui, eu vou tocar nesse ponto para você entender o quanto uma promessa e quem vive essa promessa, quem pratica essa fé, caminha debaixo dessa promessa. Então, quando nós olhamos,
você olha para a história e para o mistério que acompanha a vida desse povo, que foi feita uma promessa, eles tomam posse, vivem essa promessa, acreditam nessa promessa, respiram essa promessa. Daqui a pouco eu leio algo mais. Você olha para a vida dos judeus, né? Que mistério esse povo? Esse povo não era nem para existir mais, da sua época ninguém existe, somente permaneceu eles, o povo que permanece vivo, um povo que, apesar de todas as suas batalhas, todas as suas guerras, ou tentativa de eliminação do povo judeu, estão aí mais forte do que nunca e vivendo, espalhando pelo mundo inteiro e crescendo no mundo inteiro e vivendo as promessas no mundo inteiro. Quem já nos ouviu falar, judeus são 2% da população, detêm 52% de toda a riqueza do mundo. Todas as suas adversidades foram transformadas em oportunidades. Todas. Inclusive, quando você olha hoje por que eles são banqueiros no mundo todo, é porque tem um propósito. Eles eram proibidos de adquirir terras. Em muitos lugares eles foram proibidos. E a partir dali, eles começaram a traçar novas estratégias, do qual explodiu no mundo inteiro. Então, até outubro de 2024, cerca de 217 indivíduos de origem judaica conquistaram o prêmio Nobel, representando aproximadamente 22% do total dos premiados. Apesar dos judeus constituírem apenas 2% da população. Como é que pode isso? Não tem um mistério que acompanha isso, não? Esse número abrange 6 categorias do prêmio: física, química, medicina, literatura, paz e economia. Mas é admirável ver também a diligência desse povo. Não é espaço para distrações, trata-se de uma nação que age com determinação e generosidade. Além disso, é comum doar de 20% a 30% de seus rendimentos. Outro dia alguém me mandou de um brasileiro, dono daquela construtora Cirelli, que é assustadora. Eu não vou me recordar agora, se estivesse aqui eu ia perguntar para ele, porque eu sei quem me mandou, mas você mesmo pode pesquisar, tem um depoimento dele, os valores das doações dele, que chega a bi. Chega a bi. É inacreditável, porque faz parte da cultura deles. Está aí disponível no YouTube, tem esses depoimentos aí para você ver. Desde cedo as crianças são alfabetizadas em hebraico e inglês. É raro se limitarem a apenas uma língua. Em geral são cultos, extremamente dedicados, porque são ensinados desde criança a estudar e incentivados com base em Deuteronômio a estudar a Torá. E isso desenvolveu neles aguçou dentro deles essa capacidade, essa sede por conhecimento, por estudo. Israel é reconhecido globalmente como um dos principais centros de inovação tecnológica, chamado Startup Nation. Quem esteve conosco, inclusive em Israel agora a última vez, teve um momento que nós estávamos passando por Tel Aviv, então vemos vários prédios enormes assim na lateral esquerda, né, descendo para Jerusalém, e nós vimos ali o centro de tecnologia deles. Quem lembra disso? Quem foi conosco lá? Então, você vê aqueles prédios enormes do centro de tecnologia deles, e o quanto aquilo é incrível, o quanto esse povo cresceu através, né, dessa sabedoria que Deus deu a eles. Há entre eles o conceito de justiça caridosa, obrigação moral de ajudar e a importância de apoio mútuo. Os judeus sempre criam laços fortes entre si, facilitando assim o crédito e os negócios. Israel é uma nação rica em alta tecnologia, muito próspera, pois o seu povo nutre a crença de que são, diga comigo, sócios de Deus. Eles têm o senso de missão. Nós estamos aqui com um propósito. Eu falei outro dia que ouvi um ministro falar o quanto que eles fizeram bem ao mundo, porque boa parte das invenções hoje que nós vivemos, hospitais, por exemplo, boa parte da tecnologia de hospital é criada por eles. Se o ser humano hoje tem o privilégio de uma tecnologia tão avançada, foi criado por eles. A tecnologia foi criada por eles. A agricultura, eles dominam a área da agricultura, né? de pulverização, antigamente se pulverizava toda uma plantação, hoje não. Hoje, através da tecnologia deles, você só pulveriza aonde há necessidade, não pulveriza toda uma plantação. Então,
E as demais áreas aí, que eu sempre falo para vocês, né, tantos grupos que a gente conhece, grande, são criação dos judeus, do povo judeus, como eu já falei para vocês, Intel, Google, Warner Bros., Levi Strauss, Disney, Walt Disney, Brasil, Grupo Silvio Santos, Safra, Sírio-Libanês, Ambev, Facebook, e aí vai, não vou me prender a isso. Aí, eles sabem que eles são um povo odiado por muitos, apesar de fazerem e criarem tantas coisas com o propósito de fazer o bem à humanidade. E eu vi um ministro falar sobre isso e dizer, não importa o quanto as pessoas nos odeiem ou o mundo nos odeie, nós não vamos mudar por conta disso. Nós estamos aqui e entendemos que nós temos uma missão de ser uma bênção para o mundo. Não disse, tu serás uma bênção? Então, nós somos uma bênção. É um propósito de vida. E aí, com essa mentalidade, entende que a prosperidade vem das mãos de Deus, cabe a eles administrá-lo com responsabilidade e diligência. Quando dizimam, ofertam ou ajudam o próximo, fazem com a convicção de que estão gerindo recursos que Deus lhes confiou. Eles buscam incessantemente o conhecimento, o crescimento pessoal. Hoje existem estudos, cursos que ensinam as pessoas a prosperar, liderar, atuar com destaque em diferentes áreas da sociedade, fundamentados nos princípios judaicos. Eles se destacam em prosperidade e negócios. Então, aí como disse, né? Todas as adversidades que foram surgindo ao longo foram trampolins, plataformas para que eles dessem o seu salto e mudasse aquela realidade, como diz para você, né? A própria proibição de adquirir terras e a perseguição que eles sofreram gerou a eles essa habilidade de construir. Hoje você olha, por exemplo, em São Paulo mesmo, você choca com a quantidade de investidor judeu, o quanto eles são donos de imóveis e grandes imóveis. Inclusive, o nosso imóvel em São Paulo era deles. O nosso imóvel era o menor deles, era de um deles, e era o menor deles. Então, é um mistério que acompanha. Mas o mistério não é tão difícil assim de ser decifrado. Por quê? Porque quando você acredita na palavra, acredita numa promessa, essa promessa te acompanha. É assim que funciona. Quando você acredita no que está escrito, e eles acreditam fielmente, ninguém tira. E a promessa para eles é a nossa. Só que tem uma diferença. Boa parte dos cristãos ouvem, mas não são praticantes com diligência, como deveriam ser, como eles acreditam e praticam. Você olha Deuteronômio 28, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, diga comigo, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos, diga, virão sobre vocês. Lê a próxima palavra, Então não importa se eu vou para a Europa, não importa se eu vou para a África, não importa se eu venho para o Brasil, se eu vou para os Estados Unidos, todas essas bênçãos o acompanharão. Ela vai atrás de você. Você não vai correr atrás da bênção, a bênção está sobre você, a bênção vai te acompanhar. Se vocês, diga a palavra, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. A bênção é condicional, o amor de Deus é incondicional, a bênção promessas incondicional, elas são incondicionais. Todas essas bênçãos virão os acompanhar, vocês serão abençoados, diga comigo, na cidade, e serão abençoados no campo. Olha que lindo, tanto é que eles estão, né, no urbano, no mundo dos negócios, estão no campo, estão em todos os lugares. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Diga comigo em voz alta, vocês serão abençoados em tudo
o que fizerem, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão. E essa promessa continua. Pode guerrear, mas não vai dar certo. Isso é regra. Não vai perder batalha. Só perde em desobediência. A mesma coisa para nós. A mesma coisa acontece conosco. Você só começa, preste atenção numa coisa. Se você nunca fez essa reflexão, vê quando você se aproxima de Deus, o que acontece com a sua vida, e quando você se distancia do Senhor, o que começa a acontecer. Vê quando você está muito próximo, se aproxima de Deus, o que você sente, como é que você está internamente, como é que você está conectado, como é que as coisas acontecem, e olha quando você dá uma distanciada, dá uma distraída. É simples. Você vai murchando. Você vai definhando. As coisas começam a acontecer de uma forma que era tudo para dar tudo certo e começa a dar errado. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Diga comigo, e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês seu povo santo, quer dizer, um povo especial, separado, conforme prometeu em juramento, se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá, diga comigo, grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, na terra que ele jurou aos seus antepassados que daria. Quer dizer, não haverá nada estéril, não haverá esterilidade. Todas as áreas da sua vida, tudo que te pertence vai ser frutífero. O Senhor abrirá o céu, diga comigo, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, diga comigo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão, diga comigo agora em voz alta, vocês emprestarão a muita gente. Vocês emprestarão, aí que está o ponto. Eles levam a sério. Por isso que eles são um povo que empresta no mundo. Vocês emprestarão a muitas nações. Se eu mudar a tradução, a muita gente. E de nenhuma tomará emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e seguirem, diga comigo, cuidadosamente. Vamos lá, 1, 2, 3, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses ou prestar-lhes culto. Quer dizer, estarão sempre por cima. Gente, tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de fé. Eu sempre falo, as pessoas às vezes, a gente pode esquecer o povo judeu. Tira do povo judeu. Vou generalizar aqui, ó. Aqui, cada um tem uma história, filho. Se aproxima, pergunte, converse. O que as pessoas que têm aquilo que você gostaria, têm crescido, prosperado, têm vivido promessas incríveis, o que elas fazem? Conversa com elas. Troca uma ideia com elas, pergunta da história delas, pergunta o que elas fizeram. Porque é muito fácil, às vezes a gente olha para as pessoas e fala, para ele é mais fácil, para ele é mais fácil. Não, não é mais fácil para ninguém, não. Alguém teve que crer, alguém teve que acreditar, tem que começar a dar passo de fé. Tem gente que teve vontade de parar, teve vontade de desistir. Há momentos na vida que você só tem uma coisa a fazer, agarrar-se à promessa, ela vai se cumprir, eu acredito nela. Há momentos que você tem que tirar força da fraqueza. Você tem que pregar para você. Às vezes você está batido, vem a palavra, você fala, não, eu acredito na palavra, existe um Deus. Aí está a diferença. Eu abomino, gente. Eu não tenho tolerância
Às vezes as pessoas dizem, para ele é mais fácil. Não tem mais fácil para ninguém. Nós estamos no mesmo mundo, enfrentamos as mesmas guerras, somos atacados pelas mesmas... O mesmo inimigo principal, nós somos atacados por ele. A diferença é o que cremos, é a fé que vivemos, como reagimos, como revidamos, como as últimas sexta-feiras. É um revide. Nós estamos revidando. Não fomos atacados? Vamos contra-atacar. Não tentou nos atacar? Bombardeando com pensamento, sentimento, desânimo, vontade de parar, vontade de desistir, energia sugada, sem vontade de fazer nada, pensamentos bombardeados. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será? Espera aí, já sei. Vamos contra-atacar. Vamos para a guerra. Vamos para a oração. Vamos para o jejum. Vamos para a unção. Vamos usar a autoridade que foi nos dada. Oração tem poder. Palavras têm poder. A lei da semeadura é um princípio universal. Aplica-se a todos. A lei da semeadura. Você sabe que eu acabei de citar esse empresário brasileiro porque me mandaram ele, né? Mas tem muitos outros que a gente olha aí, que vivem esses princípios, acreditam nesses princípios da generosidade, da doação, e têm semeado, doado, e têm vivido promessas incríveis, vivido coisas incríveis, lei do retorno, né? Pessoas que têm vivido a lei do retorno, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. 2 Coríntios diz assim, posso falar uma coisa que muita gente não gosta de ouvir? Vou falar, presta atenção. Há uma mentalidade escassa que não se refere apenas a dinheiro, mas a uma visão limitada e restritiva da vida. Há pessoas que atuam em determinadas áreas, mas não têm diligência para se dedicar ao aprendizado e à especialização. Preguiça. Eu quero resultado, mas eu não quero crescer. Eu quero crescer por fora, mas eu não quero crescer por dentro. Eu quero que as coisas aconteçam milagrosamente sem que eu faça nada. A preguiça impede de investir tempo em seu crescimento. Não buscam excelência, nem expertise em sua área de atuação. Às vezes a gente quer que Deus nos ajude, mas a gente também não está se ajudando, né? É verdade ou não? Sim ou não? Então, agora, 2 Coríntios 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Você vê que é uma mentalidade. Porque a igreja da Macedônia estava em severa tribulação, a grande alegria, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo dizendo, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia, além do que podia por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Nós estamos em pobreza, mas nós queremos ajudar. Nós estamos, mas nós queremos semear na vida deles. Nós queremos ser um canal de bênção. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Você vê que escassez é uma mentalidade, generosidade é uma mentalidade. É mais ou menos assim, né? A gente às vezes fala assim, o fulano doa porque tem, mas a pergunta deveria ser, ele doa porque tem ou tem porque doa? Ele doa porque tem ou tem porque doa? Porque é generoso. Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? O que você acha? Hã? Hã?
Deixa eles ouvir a tua voz, Fabiano. Ele já entrou na pesquisa ali para mim, quer ver? Ó? Escuta. É o Eli Horner, dono da construtora Cirela. Isso. É um dos maiores empreendimentos, e ele disse o seguinte, que mais me chamou a atenção. Ele acredita que Deus é um sócio em seus empreendimentos e, por isso, precisa prosperar para poder praticar a caridade. Quanto que ele doou? 60% do seu patrimônio. Do patrimônio dele. E a multiplicação não para. E ele acredita que ele tem que prosperar, que as empresas são um sócio, que Deus é um sócio nos seus empreendimentos, e por isso ele precisa prosperar cada vez mais. E você sabe que é uma das maiores do país. E não para. E não para. E aonde começa isso? Mentalidade de generosidade. Propósito. Aí, a leitura que eu fiz, ter vida e vida em abundância é ter vida espiritual plena conectada a Deus. Uma vida plena que começa no presente e se estende para a eternidade. Sabe o que significa abundância? Algo que excede o extraordinário. Quantidade excessiva mais do que o necessário. Excede em qualidade de vida que excede qualquer expectativa. É uma qualidade de vida, ó. A abundância excede o extraordinário. É uma qualidade de vida que excede a qualquer expectativa. Essa abundância está ligada à graça, paz, alegria e propósito que vem de seguir Jesus e viver segundo seus princípios. Aí, o 2 Coríntios diz assim, lembre-se que aquele que semeia pouco, também colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Diga comigo, para que em todas as coisas, diga em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha que coisa linda, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo o que for necessário, vocês transbordem. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e lhes fará crescer os frutos da sua justiça. Vamos lá em voz alta, diga comigo, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Olha, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em qualquer ocasião, não importa ela, você será enriquecido de todas, riquezas que se pode mensurar e riquezas que não se pode mensurar, riquezas palpáveis, materiais e riqueza, conhecimento, sabedoria, graça, favor, paz que você transborda. Quantos que dentro de cada um de vocês tem uma verdadeira riqueza aí que você tem compartilhado com outros? Existem riquezas dentro de nós. Poderosas riquezas que, quando isso vem à tona, a Bíblia diz que Deus revelaria os tesouros escondidos. Começando por onde? Esse tesouro está dentro de nós. E quando Deus traz à tona, e nós vamos nos tornando uma bênção em lugares, pessoas, igreja, na vida de outros. Por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quer dizer, através de nós, quantas pessoas estão dizendo assim, glória a Deus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus por eles existirem. Porque tem pessoas que são uma bênção. É verdade ou não é? Tem pessoas que são uma bênção. Tem pessoas que você olha e fala, uau, é a palavra de ontem. É um outro tipo de ser humano. É um outro nível de pessoa. Tem pessoas que a gente olha e fala assim, não, isso é uma classe especial, não é possível. Coração, caráter, natureza.
generosidade. Tem pessoas que, é a palavra de ontem, outra natureza. É outro tipo de gente, que é o tipo de gente que Jesus veio formar. Nunca generalize cristão por algum que você conheceu por aí. Porque essa frase, é tudo igual, não é. Assim como existe em tudo a sua exceção. Na profissão de vocês tem gente, só tem gente boa? Não, né? Tem um monte de gente ruim, não tem? Sim ou não? Então, e tem aqueles que são pessoas do mais alto nível. E tem aqueles que não valem nada. Todo ramo tem sua exceção. E no cristianismo também não é diferente. A generosidade de cada um determina a dimensão da colheita. Leve isso a sério, gente. Porque só existe uma forma da gente descobrir isso. Praticando. Como é que você sabe que algo vai nascer? Só se você semear. Você não sabe se algo vai gerar se você não semear. Se você não começar a praticar isso. A Bíblia tem um versículo que todo mundo repete, mas não sabe o que é um versículo. Aliás, tem muita coisa na Bíblia que todo mundo repete e nem sabe o que é da Bíblia. Quem semeia vento? Semeia o vento, semeia nada. Vai colher tempestade. Tudo que o homem semeia. Quando a Bíblia afirma que seremos enriquecidos de todas as formas, significa que teremos saúde mental, emocional, física, além de abundância em todas as áreas da vida. Olha que coisa incrível, né? Gênesis, que é a promessa que nós lemos inicialmente, as 7 promessas, olha que coisa incrível que diz aqui em Gênesis 14. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que eles haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, no vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Abençoou Abraão, dizendo: bendito Abraão pelo Deus Altíssimo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Diga comigo, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Não fala murchinho, não, pode falar com fé mesmo. Diga, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Sabe o que é mais interessante? Deixa eu terminar a leitura. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor: Deus, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abraão, porque quem enriquece Abraão é Deus. Ninguém vai poder dizer: eu enriqueci Abraão, não quero nada, não precisa me dar nada, não quero nada, não, esse orgulho eu tenho, de mãos levantadas, não quero nada que é seu, porque amanhã você não vai poder dizer: eu enriqueci Abraão, porque quem enriquece Abraão é Deus. Olha que coisa incrível. Agora, qual que é o ponto forte aqui? Quando você estuda esse texto, porque todo mundo tem a visão de Abraão de um senhorzinho pacato, bonzinho, religioso, só vir para orar. Está enganado. Essa foi uma guerra de 5 reis contra 4 reis. Na guerra, os 4 reis que eram mais poderosos venceram os 5 reis e levaram, dentre os que foram levados cativos, foi o seu sobrinho Ló e o seu patrimônio. Quando ele ficou sabendo que o seu sobrinho havia sido levado cativo, ele juntou os 318 servos na sua casa, servos, e aquilo que 5 reis não fez, ele fez. Ele foi lá, venceu a guerra, resgatou e trouxe a sua família de volta. Quando ele voltou, quando você vence uma guerra, você conquista os despojos dos inimigos. Ele conquistou os despojos. Quando ele conquistou os despojos, ele devolveu o dízimo a Melquisedeque. Ele devolveu o dízimo, porque ele foi o primeiro a praticar o ato do dízimo. Ele foi o primeiro. Não tinha lei que determinasse. Não existia lei, não existia mandamento para isso. E depois
Vai para Hebreus 7 que você vai aprender um pouquinho sobre isso, que o sacerdócio do Senhor não é levítico, é um sacerdócio de Melquisedeque, é eterno, não tem fim. Então, Abraão, pelo um ato de fé, devolveu o seu dízimo. Olha que coisa incrível, né? Você vê quando a bênção acompanha um homem, é inexplicável você entender que um homem com os seus servos venceu uma guerra que reis não conseguiram. Não, você não entendeu, né? Você está me contando história, bicho? Não, não estou contando, não. Eu sempre falo sobre isso, não sou contador de história. Não conto histórias bíblicas. Estou passando um espírito a você. Um espírito para mostrar a você que mesmo você pequeno, quando a bênção de Deus te acompanha, você faz o que grande não faz. Você consegue vencer e conquistar coisas que gente maior do que você não consegue. Você consegue ir além do que gente que você olha e fala assim, não, tinha uma estrutura maior que eu, tinha mais capacidade que eu, tinha mais gente do que eu, tinha mais armamento do que eu, tinha mais tecnologia do que eu, mas não tem o mais importante que eu tenho. O favor, a graça, a bênção de Deus sobre a minha vida. Aí, num ato de fé, ele vai e devolve a Deus o seu dia. Quando quiseram dar a ele, o rei quis dar a ele alguns bens, ele falou, não, quer nada que é seu. Porque você amanhã não vai poder dizer, eu enriqueci a Abraão. Porque Deus é quem enriquece Abraão. Você sabe que nós vivemos um tempo de transferência de riquezas? Grave isso, principalmente vocês, cabeça aqui, ó. Vocês, cabeça. Nós vamos, e vocês, escutem. Escutem. Nós vivemos um tempo em que nós veremos gente que está lá em cima descer para gente como vocês subir. Deus vai fazer isso. Coisas que vocês estão vendo que estão acontecendo por aí. Gente que está lá em cima começa a descer, porque Deus tem o propósito de levantar gente como vocês e colocar lá em cima. Isso se chama transferência de posição e de riquezas. Será que vale a pena? Será que vale a pena estar em aliança com Deus, em comunhão com Deus? Tudo é dele, filho. Tudo é dele. E nós vamos ouvir isso. Nós vamos ouvir isso. Tem gente muito grande que começa a descer. E tem pequenos que começam a ocupar a posição onde havia gente grande. É promessa. Transferência de riqueza. Transferência de posição. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vai acontecer. Amém? Fique em pé, por gentileza. Gênesis 28. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Naquela noite, Deus deu aquele sonho lindo a ele, de uma escada que subia até o céu e anjos subindo e descendo. Naquele momento, a realidade dele era de um foragido, um fugitivo. Ele estava fugindo para aquela terra porque o irmão dele queria matá-lo. E ele não sabia o que ele ia fazer naquele lugar. Quando ele teve aquele sonho, ele diz, que lugar terrível é esse? Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Ele pegou uma pedra, a pedra que ele dormiu como travesseiro, levantou essa pedra, derramou azeite sobre ela, e ali fez aquele voto lindo com o Senhor: se o Senhor for comigo me abençoar nessa terra, se o Senhor me prosperar nessa terra, certamente eu te darei o dízimo. Esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. De tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aí no 32, né? Você sabe que em quanto tempo
foi feita uma transferência gigantesca de riqueza de Labão para Jacó? Apenas 6 anos. Bispo, mas ele não trabalhou 21 anos para ele, trabalhou 14 pela mulher amada. E só 6 anos pela prosperidade. E em 6 anos Deus fez transferência de riqueza. Em 6 anos Deus tirou. Aí ele diz assim: não sou digno de toda bondade e lealdade com que tratastes o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Eu só tinha um cajado na mão. Agora são servos, servas, rebanhos e rebanhos e rebanhos. Mas eu atravessei, eu só tinha um cajado. Porque Deus fez transferência. A melhor coisa que existe é viver por fé. A melhor coisa que existe é você ver coisas incríveis como esta, e hoje, aqueles que têm seguido esses princípios, essa fé, vivendo a mesma coisa que esses homens viveram. Vivendo o sobrenatural. Diga comigo, novembro e dezembro. Como eu comecei hoje na live, né? Eu disse pela manhã, por que a palavra foi a certeza? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós não estamos dizendo assim, ó, diga comigo, eu espero que dê certo. Não, isso não tem fé nenhuma. O homem de Deus, a mulher de Deus diz assim, eu tenho a certeza. Eu não estou esperando, eu tenho a certeza. A fé é a certeza. Porque quando eu falo assim, eu espero que tudo dê certo para você, eu espero que seja abençoado seu mês, eu espero que você viva. Não, isso não expressa fé. Talvez uma expectativa. Mas fé não, fé é certeza. Diga, eu tenho a certeza que eu terei um novembro e um dezembro glorioso, poderoso, portas se abrirão, negócios se fecharão. Diga, prosperidade virá sobre a minha vida. Diga, o sobrenatural acontecerá. Diga, eu creio no sobrenatural. Diga, eu creio no Deus da prosperidade. Diga, eu creio que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Diga, eu creio que basta uma palavra do Senhor. Diga, e o que não aconteceu, acontecerá. Diga, eu creio que novembro e dezembro serão milagrosos, porque eu vou fechar esse ano com chaves de ouro. Diga, coisas vão se definir nesses próximos meses. Diga, eu creio. Diga, essa é a minha certeza. Diga, eu tenho essa certeza. Diga, vai acontecer. Fé é isso. Fé é certeza. Meu Deus, como é que vai acontecer? Eu não sei, eu não sou Deus. Você também não é. Deus é Ele. Ele nos surpreende. Ele tem suas formas de operar. Muitas coisas acontecem totalmente daquilo que a gente esperava. Você achava que ia acontecer de uma forma, aconteceu totalmente diferente. Qual é o nosso papel? Crer. Qual é a nossa função? Crer e agir. Né? Aquela famosa frase: estou na tempestade, eu remo ou oro? O que eu faço, gente? A gente rema e a gente ora. Não é verdade? A gente rema e a gente ora. Porque cada um dos remos, um é orar, outro é ação. Se você puxar só da oração, você vai rodar para um lado. Se puxar só da ação, você vai rodar para o outro. Mas quando você ora e age ao mesmo tempo, o seu barco vai para frente. Oração. Orar e ação. Então nós estamos orando e nós estamos agindo. Nós estamos orando e nós estamos plantando. É como eu disse hoje na live, eu vou plantar porque vai chover. Não é verdade? Vou jogar minha semente porque vai chover. Eu não sei se eu jogo a semente, não sei se eu vou perder a semente. Não, eu planto porque eu tenho a certeza que vai chover. Eu tenho a certeza que eu vou colher. Eu tenho a plena convicção que vai acontecer. Amém?
Em nome de Jesus, vamos lá, vamos para a fé. Como é que será novembro? Como é que será novembro? Fala, em nome do Senhor Jesus, eu tenho a certeza que será milagroso. Eu tenho a certeza que Deus está no controle. Eu tenho a certeza que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu tenho a certeza que o que está travado será destravado, o que está amarrado será desamarrado. Eu tenho a certeza que portas se abrirão. Eu tenho a certeza que eu verei a glória de Deus. Eu tenho a certeza que aquele que começou a boa obra vai concluir. Aquele que começou o bom trabalho na minha vida, Ele vai concluir. Não está terminado, não está terminado. Em nome do Senhor Jesus, eu creio na aceleração, eu creio em transformações, eu creio em milagre, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o sobrenatural vai acontecer nesses 2 meses. Novembro e dezembro serão meses de bênção. Novembro e dezembro serão meses do sobrenatural. Eu creio nas 7 promessas, eu creio nas 7 promessas de Abraão. Senhor, nós cremos nessas 7 promessas. Nós cremos, meu Pai, que a Tua bênção está sobre nós. Nós seremos abençoados em tudo. Nós seremos abençoados, que a bênção vai nos acompanhar, em nome do Senhor Jesus. Fala com convicção: a bênção vai me acompanhar em novembro e dezembro. A bênção vai me acompanhar aonde eu for. A bênção vai me acompanhar. O que eu fizer, a bênção vai me acompanhar. Tudo que eu fizer vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu oro com eles, eu profetizo com eles, meu Deus. Senhor, a bênção vai nos acompanhar. A bênção vai nos acompanhar, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por aquilo que não se definiu. Eu oro por aquilo que está travado. Eu oro por aquilo, meu Deus, que não aconteceu. Eu oro, meu Deus, Senhor, visita clientes, visita pessoas, visita, meu Pai, visita, meu Deus, Senhor, cada pessoa que Ele está esperando um sim, cada contrato que ainda não foi assinado, ó meu Deus, cada negócio que não se fechou, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro que seja destravado, que seja desamarrado aquilo, meu Deus, que não aconteceu. Eu profetizo, move, vai lá, toca corações, visita empresas, visita clientes, visita pessoas, visita, meu Pai, tira o espírito da indecisão, tira o espírito da indecisão, tira o espírito da dúvida, tira, meu Deus, tira, Senhor, porque eu declaro coisas acontecendo, mudanças acontecendo. Eu declaro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Ele vai fechar os maiores negócios, os maiores contratos, as maiores negociações, e será, meu Deus, Senhor, nesses próximos meses, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro mover do sobrenatural, eu declaro, meu Pai, eu declaro acontecimentos surpreendentes. Eu declaro, Senhor, o Senhor é aquele que nos surpreende. O Senhor é aquele que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é aquele que vai além. O Senhor é aquele, meu Deus, Senhor, assim como nós não conhecemos o caminho do vento, diz a Tua palavra, assim como nós não sabemos como forma, meu Pai, os ossos no ventre da mulher, nós não sabemos as obras do Senhor que faz todas as coisas. O Senhor faz, operando o Senhor, não há quem possa impedir. Ó meu Deus, eu oro por transferência de riquezas. Eu oro, meu Deus, Senhor, nós temos visto, meu Pai, Senhor, chegou a hora de o Senhor acelerar. Chegou a hora, Senhor. Tem muita gente, Senhor. Deixa eu fazer uma oração com você aqui, presta atenção. Deus, nos últimos meses no nosso país, nós ouvimos tantas notícias. Quanto dinheiro nas mãos erradas, quanto dinheiro, são milhões, bilhões, nas mãos de criminosos, de organizações, nas mãos de empresários que se venderam, se corromperam, que são escândalo. Quanto dinheiro, Senhor, dinheiro tem, mas está nas mãos erradas. Dinheiro tem muito, Senhor, mas está nas mãos erradas. Tira da mão dessas pessoas e traz para as mãos do justo. Traz para as mãos do Teu povo. Quantas pessoas, Senhor, que têm administrado somente para o erro, somente para o pecado. Faz transferência, Senhor. O Senhor tirou dos filisteus e deu para Isaac.
o Senhor tirou de Labão e deu para Jacó. O Senhor tirou dos moradores de Canaã e deu ao povo hebreu. A história mostra o Senhor fazendo transferência. O Senhor tirou de reis e transferiu para Abraão. O Senhor tirou de gente grande e transferiu para os seus. Faz o mesmo, Senhor. Faz o mesmo. Levanta aqui, Senhor, homens, empresários, profissionais com essa mentalidade que creem que o Senhor chamou para subir de nível, o Senhor chamou para crescimento, e Ele pode fazer parte desse grande crescimento. Ele pode fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer na vida dos seus. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Faz transferência. Você pode reivindicar, você pode falar: Deus, tem muito dinheiro por aí nas mãos erradas, tem muito dinheiro por aí sendo usado para o mal. Transfere, Senhor. Transfere, eu quero te honrar. Eu quero fazer parte dos teus propósitos. Eu quero fazer parte dessa missão. Eu quero, Senhor. Abençoe, Senhor. Faz transferência, Senhor. Aumenta a medida de graça, de unção, de favor. Aumenta, meu Pai. Que a bênção acompanhe esses homens, essas mulheres. Que a unção os acompanhe. Que a promessa se materialize na vida deles. Eu declaro, Senhor, abençoe os grupos, as equipes. Abençoe, Senhor, cada empresa, cada empresário, cada profissional que está nesse lugar, as pessoas que estão na transmissão, que vivem essa fé conosco. Honra, abençoe, levante. Meu Deus, que nós sejamos surpreendidos por coisas inéditas. Que nós sejamos surpreendidos por notícias, Senhor, por coisas extravagantes, que a gente fala: uau, o que é isso? Uau. Eu oro, Senhor, único teu grupo aí, e faz a concordância por mês de novembro. Faz a concordância e diga: em nome de Jesus, novembro será extraordinário para nós. Novembro será milagroso para nós. Novembro será sobrenatural para nós. Em nome do Senhor Jesus, meu grupo, meu time, minha equipe, em nome do Senhor Jesus, eu declaro um novembro poderoso, incrível, sobrenatural. Eu declaro crescimento, prosperidade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, nós vamos viver resultados sobrenaturais. Nós vamos crescer de forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, abençoa, capacita. Em nome do Senhor Jesus, que essa graça passe de mão em mão, que essa unção passe de mão em mão. Em nome do Senhor Jesus, para viver resultados não naturais, mas sobrenaturais. Para viver resultados não naturais, mas sobrenaturais. Eu declaro, Senhor, resultados sobrenaturais. Eu profetizo resultados sobrenaturais. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a tua graça, a tua unção, o teu favor, o teu poder seja derramado sobre a vida de cada um deles. Abençoe, meu Deus, que ele cresça, que ele prospere, que ele viva sonhos. Que esse final de ano, meu Pai, seja um final de ano para viver promessas, para viver sonhos incríveis, em nome do Senhor Jesus. Que Ele termine o ano, Senhor, de forma gloriosa. Tem pessoas aqui que têm sonhos para esse ano ainda. Tem pessoas que têm conquistas que querem alcançar ainda esse ano. E eu declaro, Senhor, eu profetizo, eu concordo com ela e profetizo essas conquistas, a materialização em nome do Senhor Jesus, que eles sejam abençoados. Eu profetizo maiores contratos, negócios, negociações, fechamentos, faturamento, em nome do Senhor Jesus. Salário, seja, meu Pai, nesses próximos meses, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Diga: nós concordamos com esta oração. Diga: ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Diga: novembro e dezembro serão os melhores meses do ano até então. Diga: nós veremos a glória de Deus. Nós viveremos o sobrenatural em novembro e dezembro,
em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Pode fazer a corrente. Dê uma salva de palmas. Eu estou